25 de outubro de 2023, Recife, Pernambuco. Naquele dia, o filho seria absolvido pela morte do pai. O médico Denilson Paes havia perdido a vida em junho de 2018. Com Ares de Elise Matsunaga, a esposa Jussara havia desmembrado o corpo do marido depois de morto, jogando-o num poço em sua própria casa e colocando ele como desaparecido. Logo, a polícia descobre a farsa e indicia não só a esposa, mas também o filho mais velho de Denilson como os autores de tudo. Anos depois, o primogênito respira aliviado a absolvição em plenário. Mas o julgamento foi realmente dentro do esperado? Confira em duas partes a análise da doutora Solange Beretta sobre este júri. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final desta conversa que teremos aqui, Solange Beretta e eu, doutora Solange Beretta. Eu te prefiro pessoalmente, mas eu te aceito também pelo Zoom. Como você está? Tá tudo bem aí? Idem. Tudo bem, graças muito a Deus. Sol. Depois de maremotos, terremotos, abalos sísmicos, tsunamis, tá tudo bem. Nossa. Graças a Deus, minha vida está entrando em ordem. Então, aqui em São Paulo a gente passou por um tsunami de energia, tudo sem luz pela região central. Aqui a nossa live, a live que a gente fez com o Carlos, o programa de internet em plena Avenida Paulista. Espero que passe. E ainda tem bairros na região, 25 de março sem luz. Meu então, Deus! foi um caosinho, um pouco um caos essa semana, mas a gente passa e a gente vai conversando. Vamos falar sobre um caso, né? O que a gente chama do crime da aldeia, o caso da aldeia, ou da Jussara, do Denilson Paes, as pessoas chamam como elas imaginarem, mas é sobre a morte do médico Denilson Paes. Aqui no canal, inclusive, tem a entrevista com o filho mais novo do Denilson Paes e da Jussara, autora da morte do pai. É uma entrevista bonita, triste, forte do filho mais novo, que mostra o impacto que causa um crime como esse dentro de uma família. E que mais ainda, né? Porque o menino teve o pai morto, esquartejado pela mãe. A mãe presa, ele perde a mãe. E a possibilidade de o irmão também ser partícipe do crime. Então ele perdeu a família inteira ao seu redor. E também tem uma entrevista com o advogado de assistente de acusação pelo parte desse filho e do pai do Denilson, que também hoje já está no canal, vai entrar, mas procurem que vai estar tudo aí. E é um caso bastante impactante, porque é uma família que não precisava de nada disso, não que as outras possam, mas essa daí, pessoas instruídas e tudo mais, e que veio com abalo maior agora no final de 2023, quando o filho mais velho foi inocentado, se é essa a palavra que eu posso usar. E aí vem todas as perguntas. É um julgamento justo ou não é? Mas quem vai me responder tudo isso é você, Solange, que viu tudo, todo o material enorme de um processo muito forte. E eu vou começar te jogando e te perguntando que crime é esse? Me dá um resumo de tudo, melhor do que esse que eu dei agora, por favor. Olha, realmente é impactante. Um crime que causa um asco, né? Pela forma em que ele foi praticado. Eu não sei por onde tu queres que eu comece. Começa pelo crime. Né? Ele foi que ano? Eu estava procurando aqui o ano. Foi 19. Ele foi cometido em maio, em dia 31 de maio de 2018. 2018. E o último julgamento foi... E o último julgamento foi agora, 2023. Então... Sim. Bastante tempo para se ver a absolvição do Correl, que é o Danilo, filho da vítima e da ré. Isso. O crime acontece em maio de 2019. Me dá um perfil, eu gosto quando você dá os perfis dos autores, das vítimas, o que liga para o crime.
Esse é um processo que seria muito interessante ser analisado até pela Rosângela e pelo Carlos, pelo perfil de cada um dos membros dessa família. Eu não tenho a expertise deles, mas o meu olhar foi o olhar que eu usava como promotora de justiça, né? Quem são esses atores? Nós temos um homem e uma mulher que são 4 anos mais velhos do que eu. Hoje ela tem 60 anos, né? E também há até uma discordância na idade deles, né? Uma amiga, até numa audiência, ela acaba dizendo que ele era 1 ano mais velho que ela, apesar de constar no registro ser da mesma idade. Aquelas questões de Da vida. registro, né, que ocorrem principalmente no interior dos estados, hoje, dos estados nordestinos ainda, né? Mas ocorria isso com frequência em todos os estados brasileiros, Eles né? nascem no Que interior da Bahia, não é isso? nasceram no interior da Bahia. Eles se conhecem ainda na juventude, pouco, talvez até na infância, né? Porque uma amiga dela, que é ouvida, amiga do casal, que é ouvida na audiência de instrução, ela disse que eles se conheciam desde sempre. Há até com essa amiga um parentesco distante com a família da vítima, Do né? Do Denirson. Denirson. Exatamente. Eles se casam ainda, eles começam a namorar com 13 anos de idade e se casam ainda quando faziam universidade. Ela fazia universidade na Bahia e ele já fazia a universidade em Recife. Ele fazia faculdade de medicina e ela de farmácia. Então, A Jussara, porque eu acho que a gente não falou muito o nome dela. Ela é a Jussara. Jussara e Denirson. É a Ré e o Denirson é a vítima. Eles ficam casados 2 anos e separados, porque, na verdade, eles se casam e cada qual fica em um estado da federação, né? Então, esses 2 primeiros anos, a título de convivência, ele é praticamente inexistente, porque é como se fosse um namoro à distância. E eles depois passam a viver juntos, ficam juntos, acho que cerca de 7 anos para que ela tenha o primeiro filho, junto com esses 2 anos. Acho que depois de uns 4, 5 anos deles terem passado a viver sob o mesmo teto, que eles têm o primeiro filho. E ele, como médico, vai crescendo na profissão. Ele era cardiologista, trabalhava em vários empregos, ele tinha vários, não vínculos empregatícios, é mais ou menos como meu marido. Trabalha em clínicas onde ele atende, então, em vez de ter o seu consultório próprio, ele prestava serviços para essas clínicas e também para o hospital. Enfim, ele tinha vários vínculos, né? Isso é super normal entre os médicos, né? Meu marido tem 70 anos e atualmente ele tem 3 locais que ele trabalha ainda. E o Denirson tinha vários. E foram construindo patrimônio, essa coisa tal. E até que eles constroem essa casa onde tudo acontece e onde ele vem a perder a vida. Uma casa de classe alta. Olha, veja, até eu revi a entrevista com o Daniel. Ela é uma casa, a gente não pode falar, quer dizer, depende do parâmetro que se tem de casa de classe alta, né? Era uma casa na Grande Recife, né? Camaragibe, se eu não me engano. Ou região metropolitana de Recife. Eu não sei como se fala, mas é como se fosse
parte de Recife sem ser, né? Naquelas áreas ali próximas. Exatamente. Então, ele trabalhava em Recife, por exemplo, né? Ele ia a Recife, não é um lugar muito longe, deve ser tipo Barueri, São Paulo, tá? Mais ou menos isso, acredito eu. E eles mudam para lá com os 2 filhos, já moravam há alguns anos nessa casa, bastante tempo, e a vida vai correndo. O filho mais velho havia se formado na faculdade, está me ouvindo? Está me vendo? Tô te ouvindo, tô te vendo. O filho mais velho, Danilo, que é co-réu no processo, ele tinha acabado de se formar em engenharia, e o mais novo, que é o Daniel, cursava administração de empresas. A gente percebe uma clara diferença de personalidade entre os irmãos. O Danilo, um rapaz muito centrado no estudo, são ouvidas na instrução coordenadoras pedagógicas, 2 coordenadoras pedagógicas do colégio onde ele havia estudado. Ele não é descrito como uma pessoa extremamente reservada, extremamente tímida, não, nada disso. Mas ele era muito centrado no estudo, uma certa insegurança ele passava para a coordenadora, né? Uma certa insegurança com relação à capacidade dele, muito preocupado em tirar boas notas, mas ao mesmo tempo muito inseguro. Então foi mais ou menos esse. Tinha amigos, mas não aquela. Ele fugia da média no sentido tanto de afinco nos estudos, como também daquelas bagunças, daquela correria, né? Era um menino não era tão moleque, como a gente chama aqui, né? E já não, o que a gente percebe é que o Daniel já era mais dentro dessa média que se diz normalidade, né? Para ser mais clara. Mas também um menino que estudava, que era muito empenhado no estudo. O mais velho, o Danilo, ele se forma e aí vem bem esse traço de insegurança dele. Ele acreditava que, por ter sido a segunda melhor nota da turma dele de engenharia civil, que no dia seguinte à formatura ele teria vários empregadores disputando por ele. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, principalmente na engenharia civil, né? Principalmente na engenharia civil. E isso traz nele uma insegurança ainda maior. Ele não consegue emprego, porque também durante a faculdade ele não procurou algum estágio. A gente sabe que faculdade de engenharia exige uma certa dedicação. Hoje em dia, eu creio que não tão assim integral, né? Mas a gente sabe de pessoas que fazem engenharia e que trabalham. E o pai sempre deixou isso, parece que bem livre, para se quisesse trabalhar e estudar, mas se quisesse só estudar, ele também apoiava. Diferente do Daniel. Daniel trabalha, ganha o seu dinheiro e estuda. Está fazendo administração de empresas à noite e estuda durante o dia. Trabalha durante o dia. Trabalha. Eu falei, estuda? Não, estuda à noite e trabalha durante o dia. E já ganha o seu dinheiro. A mãe é farmacêutica, concursada em um hospital, um grande hospital, mas um salário, assim, pelo que ela contou, um salário muito baixo, muito aquém até
do que eu entendo ser um salário de uma farmacêutica, né? Até minha cunhada é farmacêutica e não ganhava aquilo que ela ganhava, né? 2.000 e poucos reais, né? Isso é um salário muito pequeno. Ela diz ela que ela queria trabalhar em outros empregos, junto com o emprego que ela tinha no estado, né? E tudo, e que ele não deixava, porque ele achava que mulher tem que ser mesmo dona de casa e tudo mais. Isso é uma alegação que ela faz no interrogatório, mas que me parece não condizente com a personalidade dele, né? Não condizente com a personalidade dele. Os filhos confirmam isso no julgamento? Não, isso não é explorado. Isso não é explorado com os Porque o filhos, né? Daniel me fala na entrevista que o pai falava: não, fica só no estudo, eu pago o seu salário. Ele falou: não, eu quero o meu salário. Então eu não sei. O pai dava uma mesada, Não, né? não, mas eu digo Para assim, uma. se ele se confirma que era quase uma relação abusiva financeira, no que ela quer dizer, que ela não podia Sim, trabalhar mais, ela só tinha aquele sim, dinheiro e ele não me permitia sim. sair porque eu sou, que eu quero dizer, alguém confirma que ele não deixava ela trabalhar, Não, principalmente dentro da família, que era não, uma família que se conversava não. bastante. Não há confirmação Então, desse comportamento da é o vítima. que Não ela há essa fala, ela diz confirmação. isso e Sim, ela fala muitas coisas, né? E então ela ganhava aquele salário pequeno e ele, claro, que diante dos vários vínculos que ele possuía, ele tinha um salário muito maior do que ela. E eles tinham uma vida confortável, uma boa casa, Eles viajavam. tinham uma boa casa, mas que, segundo ela, né, também não pude confirmar isso, mas era uma casa que precisava de reparos, alguns reparos, e ele até foi tão interessante, porque foi um estudo de processo em que eu pude aprender alguns termos que são utilizados no Nordeste, né? E eu acho tão bacana isso, porque num Brasil desse tamanho você tem palavras que você fala, né? Meu Deus, mas o que quer dizer isso, né? É pirangueiro, né? Pirangueiro, isso mesmo, pirangueiro. E o interessante O é que que é essa pirangueiro? palavra, então, essa palavra tem diferentes significados em cada estado do Nordeste. Se você for procurar, no Ceará significa uma coisa, em Alagoas outra, né? Mas lá em Pernambuco significa pão duro, Ah, avarento. Não é o pão duro. O pão duro é aquele que quer fazer uma economia e compra uma coisa um pouco mais barata, procura, né, economizar o seu dinheiro. O pirangueiro seria mais, seria um avarento, né, que é muito mais do que pão duro. tá. Então, muitos serviços que precisavam na casa e ele chamava alguém para fazer, quando ele via o valor, ele falava, não, deixa que eu faço. E fazia, pô, ele é médico, tudo bem, ele pode ter até alguma habilidade num serviço, num trabalho manual, mas é diferente de um profissional da Claro, área. lógico. E ela dizia isso, né? Tinha muita infiltração, tinha várias coisas para serem feitas, e ele que sempre queria meter a mão para fazer, para economizar. Essa fama, esse traço da personalidade dele, isso é confirmado, tá? Inclusive pelos trabalhadores do condomínio. Ele era aquele tipo de pessoa que, por exemplo, chama um zelador do prédio, né? Vamos comparar com a nossa realidade que nós, Que né, moramos em moramos prédio. É. num prédio. Você chama o zelador para trocar o teu chuveiro, né? Você pega e dá R$ 10 de caixinha, né? Por esse serviço.
E é muito pouco, se a gente for ver, né? Não é uma gorjeta, pelo menos em São Paulo, aqui. E ele chegou uma vez a dar uma gorjeta, eu estou tentando lembrar qual foi o serviço que ele pediu. Ah, ele pediu para cortar uns pés de manga, uns galhos de uma mangueira, uma coisa assim. A pessoa foi lá e ele deu R$ 2,50. E 50. E 50. R$ 2,50 não é valor nem de Não, nada. esmola, Não, né? não, você não compra uma passagem de metrô. Não é? Então, e sempre que ele chamava alguém, que a pessoa dava o preço, então, é 50. Ah, não, eu pago 10, né? Ah, e ficava aquela negociação, tá bom, então fica por 15. Hoje eu te dou 10, depois você volta semana que vem para buscar mais 5. Tudo bem, mas o que tem a ver o fato de ele ser Tem, avarento com a morte dele e com esquartejamento e com tem. fazer ele ficar sumido durante tantos dias? Na verdade, Não, eu essa imagino que tenha. característica É que eu tenho que te tem, perguntar, porque como você está trazendo, eu sei que você tem. está com olhar de promotor, eu estou curioso para saber o quanto que a personalidade dele, avarenta, foi decisiva para a morte dele. Para os olhos Eu dela, não significa que tem eu razão, não. acredito, não justifica, né, Lógico. como, né, nenhum. Os homicídios que são justificados são aqueles praticados em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de um direito, num estado de necessidade. Sim. Tanto é que essas são as situações justificantes, ou seja, que justifica a prática de um homicídio e retira dele a ilicitude. Sim. Ou seja, eu mato alguém, mas eu não sou condenada. Aquele ato passa a ser lícito, né? Passa a ser justificado. Nós estamos explicando o crime, Sim. né? A motivação do crime. Segundo a Jussara, ele sempre foi assim, né? Sempre avarento. Vamos colocar como avarento mesmo, né? E com isso, claro que trabalhando muito e economizando muito, você consegue conquistar um patrimônio maior, né? É uma das formas de você conquistar um patrimônio maior, Não você agindo vivendo. dessa Não, forma. não viva. Apenas sobreviva e aí você guarda dinheiro. Pois é, tinha até um programa que tinha na televisão, esqueci o nome, era um jornalista da área de economia, meu Deus, ele fazia conta de quanto ele economizaria por ano deixando de tomar 2 cafés expressos na rua. Se for ver, pô, legal, mas puxa, eu deixei de ter o prazer de Não. tomar um Aí cafezinho, você atravessa a rua e sabe? São morre, e coisas. aí o seu dinheiro fica para alguém que vai gastar em um dia. É. Eu ficava revoltada. E ele era uma pessoa assim. Mas ele tinha, não deixou de ter uma boa casa, num bom bairro, dentro de um condomínio fechado, com piscina, com churrasqueira e tudo mais. Então, ele não morava num casebre. Ele não deixou de levar a mulher e ir também para fora do Brasil em viagens, inclusive também dentro do Brasil. Talvez não tanto quanto a Jussara gostaria, mas fazia, né? Os filhos falam muito de irem a shopping, de passearem, enfim. O que eu sinto ali são duas pessoas extremamente diferentes. Um querendo formar um patrimônio e, para isso, trabalhando muito e economizando bastante, e a outra pessoa com uma visão diferente de vida, achando que, pelo fato do marido ganhar bem, mesmo trabalhando muito, poderia proporcionar um lazer,
para lugares melhores, viagens para lugares melhores, sair mais, comprar roupas mais bonitas, enfim, que ela poderia usufruir, que eles poderiam usufruir mais do dinheiro que ele ganhava. Até porque, desculpa te interromper, mas até porque dentro do raciocínio dela, trazido, ela foi impedida de ela conquistar o dinheiro para fazer uma vida melhor. Sim, Dentro do que ela segundo ela. traz, segundo ela, assim, ele não me deixava trabalhar, ele não me deixava viver o que eu poderia viver, sendo que ele ganhava mais do que a gente gastava e poderíamos gastar conosco, né? Ainda mais, vai ficando mais Exatamente. velho, você vai ficando com menos tempo. Então, Sim, né, faz parte da vida. sim. Mas ela viajou para fora do Brasil 3 vezes, né? Talvez ela quisesse 6 Ou ou todo 8 ano, ou todo ano. ou todo ano, né? Mas a gente, agora eu vou falar, né? Porque eu tentei olhar pelos dois lados, tentei ser o mais imparcial possível. Vamos olhar pelo lado do Denilson. Ele tinha, na verdade, um vínculo empregatício do qual ele poderia, né, no qual ele poderia se aposentar. Então, eu traço um paralelo com o meu marido. Ele tem uma aposentadoria. Se nós tivéssemos que viver com a aposentadoria dele, nós não teríamos a vida que nós temos hoje. Claro que eu e ele temos ganhos. E o médico, ele tem que fazer o seu patrimônio para quando ele chegar lá na frente, se ele quiser parar, ele ter um respaldo financeiro para se manter. Ele era um homem jovem, ele tinha 54, 55 anos, se eu não me engano, era isso. Então, era jovem, ainda teria uma vida útil de mais uns 15 anos, 20 anos, mas não para trabalhar com aquela regularidade. Você vai diminuindo ao tempo, porque você já está cansado e tudo mais. Então, olhando pelo lado dele, a gente encontra uma justificativa. A única pessoa que diz que ele a impedia de galgar postos maiores, né? E, com isso, ter uma renda maior e poder usufruir de coisas que ele não proporcionava, foi ela. Eu achei muito importante o depoimento de uma amiga, que era amiga do casal. Ela ficou extremamente constrangida, né? Um depoimento, ai meu Deus, precisava tirar assim a fórceps as coisas dela, porque ela era amiga de ambos. Ela cresceu com eles. Então, é uma sinuca de bico que a pessoa fica, né? E ela disse: olha, ela sempre teve empregada, diferente do que ela dizia. Ela dizia que ele não deixava ter empregada, que ela tinha que ser empregada da casa, fazer todo o serviço de casa, trabalhar fora e cuidar dos filhos, e em contradição ao depoimento desta amiga. Ela disse: não, eu sempre tive, e a gente trazia muito do interior, porque as pessoas que vêm do interior permaneciam mais tempo trabalhando. Ela teve babá quando nasceu o primeiro filho, e essa pessoa era uma pessoa muito íntima do casal. Frequentava a casa, frequentava quando eles moravam num apartamento, tinham uma amizade íntima, não era aquela amizade de oi, tudo bem, né? Frequentavam a casa e tudo mais. E ela disse que não. Ainda perguntam, ele costumava dar presentes para ela? Sim, dava. O menino tinha acabado de se formar e ele comprou o vestido da formatura belíssimo. Ela sempre andava arrumada, ela sempre andava muito bem, né? Dando a entender que não era da forma como ela narrava, né? Que ela que somente passou a ter uma empregada mensalista
nos últimos 5 anos, 3 anos mais ou menos. E era uma ex-paciente do Denirson e que venerava o Denirson porque ele, como cardiologista, detectou uma moléstia cardíaca nela e aí encaminhou para uma cirurgia e cuidava dela. E ele teria convidado essa moça para trabalhar na casa deles. Então, ela até diz que ele teria feito isso para que essa moça vigiasse ela. Né? Ela o pinta, o quadro que ela pinta é um quadro muito ruim. Ela, Jussara. Né? Ela, Jussara, a Ré. Mas a amiga, essa amiga do casal, né? Ela diz, olha, não sempre teve empregada, assim como eu tinha, ela nunca reclamou. E a amizade das duas era uma amizade grande das duas. As duas tinham a mesma idade, se conheciam desde os 3 anos de idade lá da cidade, lá da Bahia, do interior da Bahia. Então, ela desmente muito essa versão que a Jussara traz Sim. para o processo. A Jussara, ela também descreve o Denirson como um agressor, não só físico, como psicológico, como sexual e financeiro. Ou seja, ele cometia todas essas agressões. Segundo ela, ele, nos 40 anos, né, que não eram 40, né, porque só se for contar quando eles tinham 13 anos de idade, né, que eles namoravam. Então, ela fala que durante 40 anos ela apanhou, ela era torturada por ele, que quando ela estava grávida do Danilo, ele a espancou. Nossa, mas tem A ninguém que barriga sabe dela. disso? Ninguém confirma essas agressões. Nem os filhos, porque E mais, nada, nem os nem o filhos, filho nem mais os... velho que estaria envolvido no crime. Não, ninguém confirma isso. E a empregada, que é a Josefa, que é a Zefinha, ela falou assim, olha, ela andava sempre de short, ela é uma mulher bem miúda, bem miudinha ela é. Ela sempre andava de short e de camiseta regata. Se ela tivesse alguma lesão, né, alguma marca, a gente teria visto. No trabalho, você batia tanto, você tem no rosto, as pessoas veem. Não, diz que o rosto Ele ele protegia. não ele protegia, mas que ela era agredida todo esse tempo. E mais, que ela teria sido, é até interessante, porque ela fala assim, que 4 vezes ela foi estuprada por ele, e das outras vezes, e várias vezes ela fez sexo com ele sem querer, ou seja, também foi estuprada, né? Então, dizendo que ela teve laceração quando ele a estuprou, enfim, ela pinta este Denirson. Ela cria uma cena. Entendeu? Um personagem. Mas, assim, um personagem perverso, maléfico, malévolo, né? E financeiramente também ele era um agressor. Por quê? Porque ele não permitia que ela fosse ao mercado fazer as compras, que ele que fazia as compras, para que ela não gastasse, que ele, quando ela ia às compras com ele, se ela colocasse o shampoo dela no carrinho, quando chegava em casa, ele cobrava aquele shampoo. Da forma como ela narra, veja, nós temos uma mulher que tem a gente percebe claramente que é uma mulher de pele tratada, de cabelo tratado, né? Isso presa, você percebe isso nela, né? Nas fotos de redes sociais, aquelas que se pôde ver, ela
maquiada, né, sempre bem arrumada, de muito bom gosto e tudo. E ela dizia que ele cobrava dela, então, para quem ganha R$ 2.000, e disse que ela que tinha que comprar as coisas que os meninos necessitavam com o dinheiro dela. Ah, então E, ela tem uma dívida no banco. bom, veja, ganhando R$ 2.000, né, isso é incompatível com a narrativa dela, né, é incompatível. E pode ser, vamos lá, agora vamos olhar o lado dela, que ele fosse realmente aquele pão duro, né? Então, em vez de comprar o óleo Mazola, comprava o soia, O né? X, é. X, né? Pela diferença de preço, pode ser, né? A Zefinha fala que não, que ele chamava ela para ir no mercado, mas que ele ia no mercado 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã ela não ia no mercado. Bom, eu também não iria, né? Até nem sei se tem mercado às 6 horas da manhã, né? É, em Mas, São Paulo abre enfim, às 7. Os que eu vou abrem às 7, que às vezes eu vou às então, 7. é estranho, só se é algum mercado 24 horas. Mas, enfim, e segundo a Zefinha, não faltava nada em casa. Frutas, carne, É, não dois era filhos uma casa grandes que malhavam, grandes, homens que a fortes. gente come pra caramba, então assim, não dá pra ela não ter uma Exatamente, geladeira cheia. exatamente. E aquela amiga disse que eles recebiam em casa, que faziam festa na piscina, que várias vezes ela foi lá, várias vezes ela levou amigas dela para a casa da Jussara e do Denirson. Ah, mas que de uns tempos para cá isso já não ocorria mais com tanta frequência, tipo 3 anos, 3, 4 anos para cá, E certo? essa amiga dela não relata de ela falar, ele me bateu, porque de uma pessoa há tanto tempo, Não, você nunca, ainda mais você acaba. nunca, Não. nunca. Aí ela narra também que várias vezes ela tentou fugir quando os filhos eram pequenos. Nada é confirmado, é por prova testemunhal, nem de familiar dela, que somente um irmão vai depor, né, a favor dela, mas um depoimento achei meio estranho, né? Eu achei assim, ele é o único que a apoiou, né, nesse momento, que é claro, né, um crime bárbaro desse. E essa amiga diz: olha, uma vez ela me procurou, por quê? O Denilson tinha ido sozinho, isso em 2015, veja, 3 anos antes do crime. Do crime. O Denilson viajou sozinho para Nova York, sozinho. Segundo ela, ele tinha dito que ele ia e ponto final. E uma outra vez ele foi sozinho para a Argentina. E ela até afirma que ele teria ido com a amante, né? Mas esse fato também não se É, e quando ele confirma. morre, ele estaria indo para Paris sozinho. Não, era Miami. Não era para França? Eu tinha entendido que era para França. Não, era para Miami, Bom, que seja. Mas Tá só que vendo? não era sozinho, não era assim, não era assim. Ele estaria indo para Miami, mas iriam Ele os e dois, ela. ele e ela. Desculpa, ele e ela. E as passagens foram compradas para os dois. Ele comprou. Ele comprou. É ali que eu vejo que foi o start, sabe? O clique. Né? Ele comprou e iriam os dois. Tanto é que ela convida esta amiga, que agora já estava divorciada do marido, parece que o marido era até um promotor de justiça. Essa amiga também é graduada em direito, mas não exerce outro tipo de atividade.
E ela disse assim, não vai dar porque eu não vou estar de férias. Eu disse, não, eu iria com vocês. Então, era uma viagem que estava sendo planejada pelos dois. Tanto é que ela chama a amiga para ir com eles. E acontece alguma coisa, só quem sabe o que acontece, a gente pode deduzir. Mas acontece alguma coisa que faz com que o Denirson cancele as passagens. E ele cancela dia 30. E ele morre do dia 30 para o dia 31. Dia 30 de maio. Ele morre. Maio Que ele de cancela 2018. e ele morre dia 31 de maio de 2018. E a viagem era para ser dia 2 de junho e o retorno para 12 de junho. E como que a gente sabe que ele cancelou? Ele havia comunicado nessas clínicas, onde ele tinha vínculo empregatício, ele pediu férias, e nessas outras clínicas em que ele também trabalhava, ele tinha pedido para não abrir a agenda para aqueles dias, porque numa ele trabalhava uma vez por semana, em outra duas, sim, enfim, é dessa forma, né? E ele tinha mandado cancelar, fechar a agenda para aqueles dias. E no dia 30, veja, a coisa acontece dia 30. E no dia 30, ele liga para essas clínicas dizendo, olha, eu não vou mais viajar. Então, pode marcar consulta para mim naqueles dias. Isso nós sabemos de uma clínica, é só o que nós temos, sim, no processo. Provavelmente ele deva ter feito a mesma coisa nas outras, porque não teria razão de ser ele não fazer isso nas outras clínicas. E ele comunica isso no dia 30. E tudo bem. A secretária passa a agendar, que seria para o dia 4, daí que ele teria consulta. Se eu não me engano, era isso. Era numa segunda-feira, tá? Porque era Corpus Christi, era feriado de Corpus Christi. Exatamente, foi no Corpus Christi, né? Aí ele não aparece para a consulta. E ele era um profissional extremamente responsável. Isso até a própria Ré fala que ele era muito responsável, uma pessoa que levava muito a sério a sua profissão e tudo mais. Muito bem. O que pode ter acontecido? Né? Qual foi a motivação? Porque, veja, ela diz que já tinha comunicado a ele que não iria. Isso tempos antes. Que não iria para Miami? Que não iria. Por quê? Porque o Danilo, isso é o que ela conta, só que tem horas que a motivação é outra, né? Porque o Danilo estaria com uma depressão muito grande por conta de não estar conseguindo se empregar. E ele sofre de ansiedade também. Não há nenhum documento que comprove que ele vinha se tratando disso. O que fica bem claro é que este quadro de ansiedade, esse quadro de depressão, decorre justamente dele ter se formado e não ter conseguido um emprego. Eu acho que ele achava que ia ser, né, imediato. Formou-se, está empregado. Mas também ocorre um fato, né, que deixa o Danilo mais angustiado, mais deprimido e tudo mais. Eles tinham um cachorro da raça Border Collie, tá? Esse cachorro era super companheiro do Denirson, porque ele fazia caminhada dentro do condomínio. Ele nunca saía com o cachorro para
fora do condomínio, porque ele era, e a gente vai, isso vai ser corroborado com o depoimento de mais uma outra testemunha, ele tinha muito medo de assalto, muito medo de roubo. Então, ele só caminhava dentro do condomínio onde ele residia e sempre com o cachorro. E era um cachorro que já estava com eles já há algum tempo, 7, 8 anos, ou seja, todos a família tinham uma afeição muito grande pelo animal. Segundo a Jussara, esse cachorro teria tido uma conjuntivite que não foi tratada, porque ele não queria gastar dinheiro no veterinário, então ele mesmo tratou, e mesmo assim, quando foi tratar, já era tarde demais. Ela é a única que conta esse fato a respeito da vista do cachorro. Ele acabou ficando cego de uma vista, isso ela que conta. E que, posteriormente, por ele, também por ser avarento, não teria colocado tela, que há uma cerca viva no quintal deles, só que quem tem cachorro e cria solto é obrigado a colocar tela nessa cerca viva para evitar que os animais fujam. E que o danado do Dequinho fugia toda hora e tinha reclamação e tudo mais, e ele foi fazendo umas gambiarras, né? Botava uma tela de galinheiro aqui, ali, e o cachorro sempre achava um jeito de conseguir fugir, e ele teria machucado a orelha. E ela falava, mas olha, precisa levar no veterinário, que aquilo foi crescendo, que chegou a criar um tumor no cachorro, uma coisa horrorosa. Agora, eu fico pensando, né? Eu falei, poxa, eu tenho um animal, esse animal é da família, tudo bem, ele é quem ganhava mais, mas você tinha um filho que trabalhava. Ela trabalhava e ganhava. O outro filho tinha a mesada do pai. E o que dava a impressão é que ela fazia de forma tal, tem que falar para o seu pai tem que providenciar, seu pai tem que pagar, mas está vendo como seu pai... Ele era assim, eu até... Mas ela queria colocar os filhos contra o pai. Exatamente, pegando por aí, sabe? E é confirmado esse aspecto muquirana da vítima até pelo próprio Daniel. Porque num dos depoimentos ele diz assim, não, meu pai era assim, quando a gente pedia 100, ele dava 40, igual ele fazia com os funcionários do condomínio, né, que pediam 50, ele dava 10, Sim. 15, ainda de parcelava. Ele negociava. Ele fazia com os filhos, tá? E provavelmente fazia com ela. Então, esse era um aspecto da personalidade, é bem presente em todas as narrativas, tá? E ficou aquele jogo de empurra, né? Precisa levar, porque seu pai não paga, porque seu pai... E o pai teria medicado com medicação humana. Muitas vezes, você medica mesmo o animal. Claro que o certo é você levar num veterinário. Mas eu custo a acreditar que aquela lesão tivesse se agravado da forma como ela falou. Porque, segundo ela, formou uma bicheira, né? No interior se fala muito. Mas depois não foi no veterinário? O veterinário não viu? Não. Ninguém atesta? Não foi. Segundo a Zefinha, ele teria chegado numa sexta-feira e a própria Zefinha disse, tá piorando aquela orelha do Dequinho. Aí ele falou, não, então vamos levar ele no veterinário, porque ele já estava medicando. Aí ele chama o Danilo. Vamos, Danilo, vamos junto. Não, agora não vou porque eu tenho que estudar. Segundo eles, o tal do Danilo ficava enfronhado no quarto dele só estudando, né? Para se preparar para um concurso que nem existia ainda, mas ao mesmo tempo depois ele disse que não, que ele resolveu tirar meio ano sabático, que ele ia começar a estudar só em julho. Então, ele ia ficar deprimido, né? Você vê, né? Pessoa ansiosa, deprimida, nada dá certo para mim, não estou conseguindo emprego, me formei, fui o segundo melhor aluno de toda a turma que se formou, não consigo emprego, mas também não estou fazendo nada, e nem nada correlato ou não correlato.
àquilo que ele havia estudado. Enquanto o Daniel estava trabalhando numa área que provavelmente nem seria dele, né? Porque ele trabalhava Vendia uns numa cursos. franquia que Ele vendia existe. curso, né? Vendia curso, mas é um curso específico, né? Mais para idosos e tudo. E diz que era muito carinhoso. Ninguém reclama dos meninos. Ninguém. Todos têm os meninos como extremamente educados, respeitosos, enfim, meninos de ouro, né? Não davam nenhum tipo de trabalho para os pais, né? E aí, no fim, não leva, daí ele não levou, aí o Dequinho morreu, né? Antes do Dequinho morrer, naquela sexta-feira, quando o Daniel chega da faculdade, que daí ele chega mais tarde, isso é em abril, veja que é bem próximo da morte do Denirson. Quando ele chega da faculdade, ele vai procurar o cachorro e a mãe nem vai olhar, porque acho que dessa noite ele não passa. Ele fala, não, eu vou ver, né? E ele vai olhar o cachorro e o cachorro está espumando. Um sinal claro de envenenamento, né? É um dos sinais, e não de uma bicheira que ele talvez tivesse na orelha. E vamos lembrar que a Jussara é farmacêutica, né? Exatamente, né? É farmacêutica e ela disse Tinha que acesso a remédios, porque ela tinha trabalha no hospital. no hospital, conhece. Então, segundo ela, o marido, né, a vítima, teria dado um medicamento que depois ela foi saber, ela, durante esse estado de coisas, soube através de uma amiga que tem muitos cachorros que não se pode dar esse medicamento porque esse medicamento é fatal. Segundo ela, esse cachorro já começou a andar meio para lá e para cá, não andava direito. Pô, e ninguém levou para o hospital? Não, ninguém levou, né? Não, o Danilo me fala isso na entrevista. Ele fala que ele acha que a mãe envenenou o cachorro até como uma forma de premeditação, porque se ela fosse matar com o cachorro latiria, avançaria nele, alguma coisa assim. Eu não vejo nisso, eu não vejo isso. Ela não só foi ela que matou, como ela confessa que matou. Ela confessou no julgamento? Confessa. Na audiência de instrução, Na ela audiência, o que ela confessa. fala? É uma coisa assim, ridícula, né, o que ela faz, né, o que ela fala. Ela diz tudo isso, que o cachorro estava nesse estado e que ela estava vendo aquele sofrimento. Então, eu até pensei que ela fosse dar como razão do envenenamento o término do sofrimento do cachorro. Agora, você vai terminar com o sofrimento causando mais sofrimento, envenenando? Claro que não. Não, Envenenamento eutanásia causa um em sofrimento cachorro, em gato, atroz, né? Aí você, se você quer fazer com as suas próprias mãos, com veneno você não vai terminar o sofrimento, você vai prolongar o sofrimento vai dar um novo, do né? cão, não é? E agravar o que já tem. Mas ela, segundo ela, qual foi a intenção dela? Foi que o cachorro piorasse para que daí o Denirson resolvesse levar no veterinário. Ó, tenha santa paciência, né? Me poupe, me poupe. Eu tenho a minha teoria. Qual é? A minha teoria é: eu mostrei que o cachorro precisava ir ao médico veterinário, foi pedido, ele é pão duro, e quando o cachorro morrer, eu vou envenenar Todo a mundo. cabeça dos meus filhos contra o pai. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Né? Na minha opinião, ela foi maquiavélica. Ela provocou a morte do cachorro, porque ela diz que deu veneno de rato para o cachorro, para ele piorar. Tenha santa paciência, nós não estamos falando com uma pessoa ignorante, não é? Uma pessoa que não tem conhecimento algum.
A gente sabe que ia piorar e levar à morte. E ninguém narrou aquele quadro do cachorro, entendeu? Que ele estava andando bambo, que ele já não comia. Ninguém. Todo mundo fala que ele tinha uma lesão na orelha. Ponto. Tá? E daí o cachorro morre e os filhos passam a não falar com o pai. Não aquele mutismo assim, absoluto. Mas sabe aquela gelada? Vamos dar uma gelada no meu pai, porque, poxa, e provavelmente A mãe em com cima. ela falando. E o que deu para perceber, uma das coisas que irritava muito ela, primeiro que mulher já fala muito mesmo, né? Eu não estou querendo ser machista nem nada disso, eu estou reconhecendo, inclusive, porque eu e várias mulheres que eu conheço assim fala. A mulher fala muito mais do que o homem. E nós enchemos o saco mesmo. Tem hora que, Mulher né, é mais detalhista. detalhista, e quando pega num assunto aquilo, né, e Sim. lembra de coisa lá de trás, né, a gente tem uma memória prodigiosa, né, para algumas Sim. coisas. E, enfim, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que é uma característica da grande maioria. E ele, quando ela começava a falar, ele fazia isso, tapava o ouvido. Isso ela fala. A Zefinha diz que ele pegava e saía cantando. Sabe aquela coisa? Um casamento de vários anos, a convivência. Não é fácil, gente. Todo mundo sabe que não é fácil. A convivência é uma coisa difícil, de muito tempo. E quando são pessoas tão diferentes, né? Sim. E que já vivem num abuso, que eu não tiro dela a razão do abuso que ela sofria com relação à questão de dinheiro, mas também, como ninguém confirmou que ele a impedia de ter uma ascensão profissional, eu acredito que ela também não tenha feito por ascender profissionalmente. Porque daí você faz um concurso para um lugar que ganhe mais, certo? Ainda que você não possa trabalhar em outros empregos, tudo bem, você não quer que eu trabalhe em outros empregos? Eu vou prestar concurso para uma área federal, onde paga melhor, você vai atrás. E eu acredito que ela não tinha essa, sabe, essa preocupação em fazer isso. A preocupação dela era em exigir que o marido Bancasse suprisse e as já. necessidades Sim. que ela achava que tinham que ser supridas, né? Inclusive, ele já havia montado para ela uma farmácia, né? E eles compraram uma farmácia já existente e ele acabou construindo um prédio, né? Não sei qual é o tamanho desse imóvel, não estou dizendo que é um prédio enorme, mas enfim, um local em que foi feita essa farmácia e que tinham consultórios que ele alugava para outros médicos. Então, é aquilo que eu te falo, o médico, ele, às vezes, quando ele não é, né, um Adib Jatene, né, ele tem que ter outros negócios para poder segurar as pontas quando ele se aposentar, porque senão ele não tem renda para isso. Né? Então, ele já tinha esse outro negócio que ele alugava esses consultórios. Por que é tão importante narrar esses detalhes? Né? Não, para entender a construção da morte dele vem daí. A construção da morte Claro. dele. Né? Então, só uma coisa, ele fez. Ele chegou a fazer uma farmácia para ela e não deu certo? Sim, ele comprou uma farmácia, parece que era uma pequena farmácia, e nós não sabemos qual é a versão correta, certo? Segundo ela, é que parece que a vigilância sanitária exigia que tivesse estacionamento, não tinha, enfim, também a farmácia não vingou. Vamos voltar a 2015, na viagem que ele fez a Nova York. Ele vai a Nova York sozinho, retorna. Quando ele retorna, ele já, vamos antecipar também, ele já mantinha um relacionamento extraconjugal. Esse relacionamento extraconjugal dele perdurou por 5 anos.
Ali ele já estava há 2 anos mantendo um relacionamento extraconjugal, né? E ele volta de Nova York e dentro da mala ele traz um presente, alguma embalagem que, né, evidenciava que era um presente, e ela vai e pergunta para ele: é para mim? Né? E era um estojo de maquiagem, né? Segundo ela, daí depois ela fala que tinha um perfume, que tinha mais isso, mais aquilo. E daí ele fala assim: não, não é para você. O nosso casamento já terminou faz muito tempo. Isso é o que ela nos conta, tá? Desta feita é que ela vai até a casa daquela amiga, pede para aquela amiga entrar em contato com uma advogada que é amiga dela, né? Amiga da amiga. Isso em 2015. 2015. 3 anos antes. 3 anos antes. Aí ela fala assim que quer se separar e tudo mais, enfim, vai aquilo, vai daqui, vai de lá. E ela vai à delegacia de polícia e vai fazer queixa dele na delegacia de polícia. Sobre o quê? Né? Alegando violência psicológica, agressão psicológica, que é previsto na Maria da Penha, mas que naquela época não era crime, só passou a ser crime, né, a conduta de violência psicológica somente a partir de 2021, tá? Mas ela vai e consegue, é aí que a gente tem que... Veja, o start foi a ida... Para Nova York, a volta com a mala Nova York, né? A ida a Nova York, o retorno dele de Nova York com um presente dizendo que não era para ela e que o casamento já havia terminado há algum tempo. Esse foi o start dela, né? Foi o start que foi dado para ela. Aí ela consegue uma medida protetiva, afastando ele de casa. Isso foi ideia da advogada? Foi a advogada que teve essa ideia? Quem deu essa ideia para ela de fazer? Não sei, isso não ficou bem claro. Tá. Acredito que sim, porque a advogada estava lá. Estava com ela? Acredito que estava com ela, foi a delegacia. E a gente essa não amiga também foi. E a gente não sabe o que ela contou para a advogada. Tem nos autos, tem existe ali a narrativa. A narrativa dela começa com 13 anos de idade e vem até hoje, que ela sofre esse tempo todo. Conta toda essa história, que eu contei que ela apanhava, que ele batia nela, que bateu nela quando ela estava grávida, que ele não queria ter o filho, que ela demorou muito tempo para ter o filho porque ele não queria... Enfim, sendo que ele é descrito como um pai muito amoroso. Não só pelo filho, mas também pelas outras pessoas. Né? E que os filhos eram tudo para ele. Aí ela consegue uma medida protetiva e ele sai de casa com a polícia. Com a polícia, porque ele acho que recebe a intimação da medida protetiva, mas chega de noite ele volta para casa, ele, né, nem ligou para a medida protetiva. Aí ela chama a polícia vai até a casa deles e ele sai de casa. Segundo a amiga, né, aquela advogada liga para ela e fala assim: olha, nunca mais eu vou advogar para Jussara. E nossa amizade vai terminar. A minha amizade com você vai terminar. Uma amizade, ela falou: nossa, uma amizade de 20 anos, o que eu tenho com isso, né? Ela falou assim: nunca mais, porque ela foi lá e desistiu da medida protetiva. E também não quer mais separar. E isso a Jussara disse que já estava juntando toda a papelada, comprovante de que gastava na casa, aquela coisa toda. Aí
essa amiga pega e fala assim: oi, fulano, tudo bem? Ah, tudo bem. Fala assim: aí, como é que tá você e o Denilson? Ah, está. É outro homem. Estamos a mil maravilhas. Ele me pediu perdão, me deu um cartão de crédito e vai me dar uma mesada de X mil cruzeiros, né? Eu acho que 1.500, 2.000, uma coisa assim. Ou seja, quase que o que ela ganhava por mês no trabalho dela. Né? Agora está tudo bem. Na audiência, quando ela é interrogada, ela diz que isso só durou 3 meses e que tudo voltou a ser como era antes. Nós não temos o outro lado da história, né? Então fica bem claro que o cerne das discussões era a questão patrimonial financeira. Ela diz que não conhecia dos negócios dele, de onde ele aplicava o dinheiro, onde ele não aplicava, o que ele comprava, que ela foi saber, não sei quanto tempo depois que ele tinha comprado esse terreno que ficava na aldeia e onde foi construída a casa, que ele não deixou ela palpitar em nada na construção da casa, porque era ele que estava pagando e era dele, aquilo era dele, o carro dele era melhor do que o dela. Ela falou assim: imagina, meu carro é 2011, isso era 2018. Eu falei assim: meu Deus, eu fiquei 10 anos com o carro e nem por isso, né? Mas tudo bem, né? Aí, e ela, tudo girava em torno disso. Você percebe bem que a discussão era essa, sabe? A reclamação era essa. A falta de Dinheiro. acesso ao dinheiro como ela queria ter é que cria esse terreno para tudo acontecer. E o fato dele ser um homem extremamente econômico, se não dizer pão duro Não, mesmo, porque ela não tinha. tirano. Então, a falta de acesso ao dinheiro. E aos negócios. Ele não era um homem que Dividia com ela. participava ela o que estava fazendo. Aí, vamos para mais próximo do crime, para ficar mais claro. Na minha opinião, ela criou aquela situação do Dequinho, Do cachorro. do cachorro, fez com que os filhos ficassem sem conversar com o pai, apesar deles dizerem que não pararam de conversar, mas houve Não, houve uma tristeza. desconforto. Pô, meu cachorro morreu porque meu pai não foi nem, no veterinário. E daí só uma coisa, desculpem todos, mas meu pai não levou, eu não levei, meu irmão não levou e minha mãe, ninguém levou. Exatamente, todo mundo. E também o veterinário não custa 7 milhões de dólares, pelo amor né? de Deus, né? Meu pai não levou, vou eu levar. E quem não tem pode né? levar em universidade de veterinária, tem formas você parcela em 10 vezes. Exatamente, não é bem assim, né? Então, tanto o Daniel como ela tinham condições de levar o cachorro veterinário. O Danilo... Ou não era tão grave assim. Pera, o Danilo ou também? O Danilo não quis nem ir com o pai. Nem ir com o pai. Quando o pai chamou o Danilo para ir para o veterinário, ele falou: não, hoje não, estou ocupado. Então peraí, o pai chega a querer ir no veterinário e pede ajuda para o Danilo? Sim, na sexta-feira, antes do cachorro morrer, ele falou: tá bom, então vamos lá levar. Mas provavelmente o cachorro já tinha sido envenenado. Entendeu? Essa gravidade que ela descreve, né? Esses sintomas que ela descreve por conta dessa lesão na orelha, só ela descreve. Só ela descreve. E já podia ter levado Ninguém bem antes também. Que o cachorro estava tão ruim assim. Ué, ela começou. Isso é uma coisa, se ela pagava tudo, como ela disse, ela tinha que manter a casa, os filhos, sei lá, ela vai manter o cachorro também, fazer o quê? Né? Bom, aí, então, nasce esse problema, tanto é que o Daniel faz aniversário, vai comemorar num outro condomínio, e o pai sequer é convidado, segundo a Zefinha, ele ficou muito magoado com isso. Então, mostrava o descontentamento e, claro, que ela colocava mais lenha nessa fogueira. Tá? Bom, ela, 2, 3 dias antes do crime, segundo ela,
ela consegue acessar o celular dele. Veja, o crime acontece de quarta para quinta, tá? De quarta para quinta. Ela consegue acessar o celular dele e acaba vendo conversas e fotos da mulher com quem ele está mantendo uma relação extraconjugal, tá? E ela também teria, segundo o que ela conta, auxiliado a vítima a comprar, não ela pagando, mas escolhendo uma cama para levar para aquele apartamento que eles tinham. Eles tinham um apartamento próximo dali, uns 6 quilômetros dali, e que eles tinham comprado para investimento, né? E estava alugado, e ele pediu esse apartamento para a inquilina. Parece que ele pediu um aluguel mais caro, a inquilina não quis pagar, e ele pegou, a inquilina saiu do apartamento. O Daniel me fala na entrevista que ele usava esse apartamento que era mais perto, inclusive, para o trabalho. E que ele estava estudando, ele estava, inclusive, no dia ali, ele estava estudando alguma coisa, não sei o que era, agora eu não lembro, uma apresentação de alguma coisa que ele ia fazer, e ela vai até esse apartamento e pede para ele ir para casa, segundo o que o Daniel fala na entrevista. Eu estou passando aquilo que está no processo, sim, que é mais forte. Né? Segundo ela, ele inclusive pede para que ela, na terça-feira, veja, a morte ocorre na manhã de quinta-feira, de Corpus Christi, pede para que ela, na terça-feira, vá ao apartamento, para ela dar uma olhada nos móveis, na cortina, não sei o que mais, porque, segundo ele, teria dito para ela que ele estava mobiliando este apartamento, porque, como a casa precisava de reformas, por conta de infiltração e tudo mais, eles iriam passar a morar neste apartamento por 3 meses. Feita a reforma, eles retornariam para casa e ele locaria esse apartamento mobiliado e, portanto, daí teria uma renda maior. Não acredito nessa versão. Não acredito nessa versão. Até mesmo porque ele realmente comprou geladeira, comprou máquina de lavar, e ele fala para Zefinha no dia 29, porque a Zefinha tinha folga de quarta e domingo. Dia 29 é terça. Ele fala para a Zefinha que ele paga a Zefinha, porque a quinzena ia vencer na quinta-feira e ele não iria estar ali, que era Corpus Christi. Paga e fala para ela: olha, eu estou indo para ver meus pais, minha família na Bahia. Já não tinha mais viagem para Miami. Sim. Tá? Isso dia 29. Tá? Aí eu falo assim: não, eu vou para casa da... Ou é dia 30? Peraí, dia 30... Dia 31 é quinta-feira. Dia 30 ela folgou. Isso mesmo. Dia 29. Ele fala assim: eu estou indo para casa dos meus pais e tal, e depois eu vou direto para o apartamento, porque ele já estava levando algumas coisas para o apartamento, mas não objetos pessoais, não roupas e tudo mais, tá? Eu vou direto para lá porque eu já não estou suportando mais morar aqui. Então, ficou claro que ele ia se separar dela. A Jussara conta uma história diferente, dizendo que ela sempre quis separar e ele nunca queria se separar. Muito bem. Aí ele paga a Zefinha e diz assim: olha, e quando eu for morar lá, eu quero que você vá lá 2 vezes por semana, tal. E a Zefinha disse que falou: olha, aqui eu não vou ficar se o senhor não estiver, porque eu não suporto esta mulher, né? Elas não tinham uma convivência assim muito boa. Aí ele fala assim: não, fique, porque os meninos já te conhecem e tudo mais. Bom, tudo bem.
Aí ela falou assim: eu não venho quinta-feira. Por que você não vem quinta-feira? Não, porque a dona Jussara me dispensou porque é feriado. Ele falou: não, quinta-feira não é feriado. Ele teria dito para ela. Você, mas ela me dispensou. Não só dispensou a Zefinha, dispensou o jardineiro, que trabalhava de segunda e quinta. Mas só uma coisa, a quinta-feira é feriado no Corpus Christi. Pois é, mas ele disse que não é. Tá? Mas era. Ele disse que não é. Corpus Christi é feriado na quinta-feira, gente, não tem o que discutir. Pois é. Aí ela teria dispensado. Ela vem justificar a Jussara que ela dispensou a Zefinha porque ela estava devendo uma folga. E o jardineiro também, ela estava devendo uma folga, sendo que o jardineiro não tinha folga. O jardineiro era um diarista. É contratado, é um dia. Segunda e quinta, né? Para tratar. E o jardineiro falou: eu trabalhei 3 anos lá, ela nunca me deu folga. Aí você já começa a ver a premeditação. Né? Isso nós estamos falando do dia 29. Até antes, até dia 28, porque o jardineiro vai lá na segunda-feira. Segunda-feira, dia 28, ela já dispensa ele na quinta-feira. Ela diz que tem acesso à pasta, que ele tinha uma pasta que tinha uma senha que ela não podia abrir, que até o controle remoto do ar-condicionado ele carregava dentro dessa pasta, porque não era para gastar luz. Eu falei: meu Deus do céu, mas daí Nossa, também... mas daí... Tá, né? Também só ela que conta isso. Só ela que conta isso. Aí, no dia 29, ele chega, quando ele vai tomar banho, ele deixa a pasta aberta. Quer dizer, nesses anos todos ele nunca deixou a pasta aberta. Nesse dia ele deixa a pasta aberta. Ela olha dentro da pasta e encontra R$16.500, e ela conta rapidinho, porque eram, né, montinhos de R$1.000, e mais 2 pacotes que tinha dinheiro, que é dessas clínicas que ele trabalhava, que ele recebia em dinheiro, provavelmente, tá? E um dia antes, que ela não consegue precisar, ela, durante a madrugada, vai e pega o celular dele. Você vê, a coisa já vinha ruim há bastante tempo, mas naquele dia, depois que ela dispensa a Zefinha para quinta-feira, é feriado a Zefinha, mas acredito que o trato era esse, trabalhava no feriado, entendeu? Tinha folga na quarta e não sei como é que funcionava. Aí, e dispensa o jardineiro, e aí ela pega o celular e printa foto e mensagens que ele trocou com a amante. Porque, fazendo um intervalo, naquela ocasião, naqueles dias, estava ocorrendo aquela greve dos caminhoneiros. Estava faltando gasolina em todos os lugares do Brasil inteiro. E ele foi trabalhar no dia 29, no dia 29 ou dia 30? Não, dia 29. Dia 30, acho que é. Bom, 29... Seja um de outro, ele vai morrer no dia 30. Ele morre dia 31. Dia 31 na quinta-feira. De quarta para quinta. Não, já é quinta, porque é 5 horas da manhã. Tá? Não é nem madrugada. Tá. E ele vai de carro até a estação do metrô. Acho que é metrô, né? Acho que tem metrô lá em Recife. Deixa o carro lá. Só que ele deixa o celular dentro do carro, porque ele tinha medo de assalto. Lembra que ele não anda com o cachorro? Deixa o celular lá e vai trabalhar. E a moça com a qual ele se relacionava telefona, não consegue falar com ele, manda mensagem, ele não responde, e ela começa a ficar preocupada. Quando ele retorna para o carro, ele vê essas mensagens e ele fala: não, aconteceu isso, eu deixei no carro, tarará, tarará, tarará. Tá, tudo bem. E eles passam a trocar algumas mensagens. E ela vê essas mensagens e printa.
Acho que ela já sabia que ele tinha essa amante já há mais tempo. Enfim. Aí ele pega, e ele, nesse mesmo dia 30, esse foi dia 30, ele liga para a clínica dizendo que ele não ia mais viajar, e daí se pergunta para a amante, ele falou que ia viajar? Falou que ia viajar. Mas ele disse quando? Não. Essa distância que ele mantém da amante, sabe, de não participá-la de todas as suas ações, é que ele provavelmente mantinha com a Jussara. E a Jussara cobrava, claro, ela era mulher, Sim. né? Cobrava dele essa participação maior. A amante, ela é ouvida e fica bem claro que era um relacionamento, mas era um relacionamento sem muita troca de confidências. Que ele era muito reservado e ela, e me pareceu muito sincero o depoimento dela. E ela não ficava perguntando, ela não ficava esmiuçando a vida. Por isso, talvez, que tenha durado 5 anos. Ela não queria ser esposa. Ela não queria saber dos problemas da família dele. Ela falou, eu não tinha a menor pretensão de casar. Aí pergunto, assim, mas ele prometia casamento? Ele falou, não, ele nunca falou. Ele dizia que ele não suportava mais o casamento dele e que ele queria morar sozinho. E isso ele falou durante os 5 anos. Então, ele nunca me prometeu nada. Ele nunca me deu nada. Imagina, o cara muquirana, mas nem para amante. Era a amante perfeita. Ela tinha um trabalho, acredito eu que era um trabalho que dava um bom rendimento para ela, parece ser uma pessoa estudada e tudo, trabalha com consultorias e tudo mais. E ele não precisava pagar nada para ela. Eles se viam a cada 15 dias. Ela cuidava de um pai que era doente, ela não mostra o rosto dela e eu esqueci de olhar a data de nascimento dela. Mas parecia ser mais jovem do que ele, mas não era uma garotinha de 18 anos. Não sabia, só fala. O que ela conta dele? Ele era extremamente carinhoso, amoroso, adorava os filhos, isso todos falam, adorava os filhos, não estava mais suportando viver naquela casa e queria morar sozinho. E é o que ele fala para Zefa, eu vou visitar meus pais e depois eu vou para o apartamento. Né? Então, combina. Você sabia qual era a data da viagem? Não. Você sabia se ele ia viajar sozinho? Não. Não sabia. Né? Ele falou assim, eu vou com a turma. Né? Eu imaginei que a turma fosse a família dele, mas eu não perguntei nada. Ela não queria, ela, sabe assim, eu sou aquela amante que não enche o saco, e por isso que durou tanto tempo. E daí eles conversam no dia 30, e ela tenta contato com ele dia 31, e ele não mais responde. Ele não mais responde. Qual é a versão dada pela Jussara para o crime? Ela deitou aquela noite, ela já tinha noite que ela não dormia com ele, mas era muito pouco, o que é contestado, porque parece que os dois, volta e meia, ela saía do quarto, ia dormir em outro quarto. Ele, de manhã, acorda ela com um toque na perna, dizendo para ela, olha, eu tô indo, eu vou, apesar da viagem ser dia 2, eu estou indo hoje para o apartamento. Eu não vou de carro porque não tem gasolina no carro. Eu vou a pé, 6 quilômetros. Aí ela ficou meio assim, acordou, daí depois viu que ele estava mexendo na cozinha e foi atrás dele. E disse para ele, mas então espera os meninos acordarem para você se despedir deles, porque depois você vai viajar, assim você se despede. Não vou esperar nada e não sei o quê. Diz ela que a conversa foi essa, né? Ele estava de short,
de tênis e de camiseta. As roupas dele estavam todas nos armários, todas. A mala que ele usava para viajar estava em casa. E ali permaneceram as roupas e a mala. Então não é que ele já, tô indo e saiu e estava indo. Não, né? Estava tomando o café dele, aquela coisa toda, de repente até os meninos acordassem. Aí ele pegou, ela pega e fala assim, olha, por que você não separa de mim? Eu já descobri tudo, eu vi as fotos, eu abri o seu celular, e isso e aquilo e tal, e começou a falar. E ele faz o quê? Põe no ouvido. Tampa o ouvido. E ela fala isso lá para trás, que isso deixava ela maluca, quando ele tapava os ouvidos para não ouvir ela falar, né? Ela conta o seguinte, que ele estava de costas para ela falando, e ele de frente para uma parede, desparafusando um suporte do computador que ficava ali no quiosque. E que ele começa a falar, ele está com uma mão no ouvido e a outra mão, ele está com uma chave de fenda. E quando ela começa a falar, ele pega e faz menção de se virar. E ela aí alega legítima defesa, que ela diz que ela viu que ele ia matá-la com a chave de fenda, e ela, nesse momento, lhe dá uma gravata. Tenta imaginar a cena. Sim. Ela lhe dá uma gravata. Ela era muito maior que ele? Ele era muito maior que ela? Praticamente eles têm a mesma altura, tamanho, não tem? É. E o peso ele tinha um pouco mais por ser homem, né? Eu vi a foto deles. Porque porque o advogado de acusação me fala que ele era muito maior que ela. Não sei se... Não era. Não, eles tinham 2 centímetros, 3 de diferença. Não. A questão não era essa. A questão é outra. E que ela dá uma chave de braço. Dá uma gravata. Dá uma mata-leão, o mata-leão da vida. E com a perna, ela o desequilibra. Ele cai no chão feito um saco de batata, o que não é normal, né? Isso quando você empurra a pessoa de surpresa, isso pode ocorrer. Da forma como ela faz, a dinâmica que ela narra não é compatível depois com o laudo, tá? Porque a Rosângela fala que o mata-leão pode te deixar inconsciente. Mas olha, sim, mas ela disse que foi muito rápido, que na verdade ela usou o mata-leão para derrubá-lo, não para sufocá-lo. Tá. E veja, nós estamos falando de um homem com a mesma idade da mulher, mesmo que eles tenham o mesmo tipo físico, a mesma altura, ele teria reagido com o mata-leão. Então, na verdade não foi nada disso que aconteceu, tá? O laudo... A dinâmica foi outra. Como foi a dinâmica? Se verifica posteriormente que o ocioide foi fraturado, né? Eles falam assim, não, mas como que você fez isso? Daí ela coloca o joelho aqui, né? Para poder ter mais apoio e tal. E daí ela ouviu um... No laudo consta fratura de mandíbula do lado direito. E veja, claro que quando ela se desfaz do corpo, jogando pela cacimba, você vai ter a queda, vai causar fratura. Veja, o que ela precisaria abrir a maleta se ficava no chaveiro do carro dele? A chave do carro ficava ali na casa. Ela diz que pega essa chave. Então são perguntas que às vezes, meu Deus, eu fico assistindo as audiências. Pergunta isso.